E aí, pessoal? Tudo jóia? Bom, de vez em quando, né, eu vou gerando ali, eu tenho gravado os conteúdos e tal, e obviamente eu vou vendo os comentários e vou ficando, vou refletindo mais sobre aqueles pontos nos quais a gente foi conversando ali, né, eu fui gravando, muitas vezes os caras vão discutindo alguns assuntos, eu geralmente faço questão de comentar, de responder todos os comentários. Mas nas últimas semanas eu fiquei um pouquinho agarrado, então eu acabei não tendo tanto tempo assim para poder responder aos comentários que foram deixados lá. Mas não é porque eu não estou acompanhando, eu estou vendo os comentários, eu só realmente não tive muito tempo, estou agarrado num projeto. Esse projeto está me tomando muito tempo e eu realmente não consegui botar ali energia ali, né? Dedicar um tempo para poder responder alguns comentários. E aí eu resolvi pegar aqui alguns pontos que foram comentados com maior frequência aqui no canal do YouTube, para a gente ir discutindo eles assim, e até assim, para elucidar alguns pontos, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão de que, obviamente, eu tenho minhas opiniões, eu não mudo elas, mas eu procuro entender é, exatamente o que está acontecendo aqui nos comentários para a gente ir conversando, tá? Então deixa eu botar alguns pontos aqui só para a gente entender e ter um tracking maior, né? Um dos pontos que foram bastante comentados é sobre a questão salarial, né? Deixa eu só ver um esquema aqui, porque tá bom. Ok, avançar. Agora eu não estou muito na vibe de configurar isso aqui, não. Vamos lá, né? Ah, o primeiro ponto que eu vi bastante comentário foi sobre a questão salarial e ser CLT, né? Teve alguns comentários falando que a gente sempre defende o CLT, mas no fundo somos todos, né? Quem vai crescendo PJ. E eu acho que é importante deixar claro que são visões diferentes. Por exemplo, eu sou PJ, mas eu sou um prestador de serviço, claro. Então eu trabalho geralmente para mais de uma empresa, tá bom? Se eu trabalho para mais de uma empresa, faz todo sentido eu ser um PJ, porque aí eu presto serviço, eu gero nota fiscal e eu pago imposto em cima disso. Então, para mim, não é uma questão de que ser PJ ou CLT é melhor ou pior do que ser PJ, não. É uma questão prática para mim, porque eu estou falando de um modelo de trabalho que é um pouco mais seguro para o trabalhador. Se você trabalha para uma empresa só, se você realmente é um trabalhador, você trabalha para uma empresa, não faz sentido você ser diferente de PJ, não. É diferente de CLT, não. Então, por exemplo, vamos botar aqui uma calculadora. Eu já usei essa calculadora aqui outras vezes. Vou botar um salário bruto aqui de 15 pau. 2, 3. Eu não vou acrescentar nenhum benefício, porque eu sinceramente nem sei algum benefício. Mas ele já tem aqui setado, por exemplo, alguns vales refeições, acho que R$ 22 por dia. 22 vezes 21 dias, que é o que tem, são 400. Então vou botar R$ 800 aqui, 400 de vale alimentação, vale refeição, né? Então vou botar aqui 400, colocar 800, tá? Para ficar um pouco mais justo, vale transporte aqui são 6%, então 15 mil, que é 15 mil vezes 100 dividido por 6, por exemplo, vai dar R$ 250 mais ou menos aqui. R$ 250, estou fazendo certo? Vamos botar uns R$ 200. Eu não sei exatamente os valores, tá, gente? Então, perdão. Eu sei que algumas empresas descontam só R$ 1 aqui. A PLR não tem nada a ver que é garantido que vai ter. Pensão, isso tem nada a ver. Então, 15 mil aqui. A percentual de exportação, geralmente o contador que tá na casa ali de uns R$ 400 também.
Outras despesas, benefícios tributáveis, não tem. Eu sei que tem uns impostos aqui que são automáticos, ele não tá aqui, mas por exemplo, dependendo aqui é 6%, ó. Que não, aqui não tá contando nada. Se essa que eu tô usando. Mas tem uma coisa errada aqui. Falhou a calculadora. Nesse aqui eu contabilizei. Você só coloca aqui o bruto mensal, 15 mil. Vale refeição, vamos botar a mesma coisa, 800. 250 desconto. Que opcional, vamos colocar um real. Plano de saúde, benefício, resultado. Então, por exemplo, aqui, ó. O cara tá ganhando mensalmente o salário líquido de um cara que ganha CLT, 15 mil, outros benefícios obrigatórios. Ele tá ganhando ali entre 15.245 no final das contas. Enquanto o PJ, ele arca com os valores, né? Ele vai pagar 3 mil, lógico. Aqui tá um cálculo bem superficial, não é exatamente isso. Em alguns aspectos, ser PJ ainda vale um pouco mais do que CLT. Eu não sei exatamente o que eles consideraram aqui. Porque tem a questão do que nem que você bate ali, você pode descontar só 6%. Mas dependendo, o resumo da ópera. Você ganhar 15 mil CLT, cara, pra você sair do CLT, né, que aí você tem vale alimentação, vale plano de saúde, FGTS, no final das contas, você sair do CLT ganhando 15 conto, mais benefício, para ganhar 20 mil, talvez não valha tanta pena. Porque você, desses 20 mil, você tem que pagar um imposto, você tem que pagar um imposto sobre a nota, você tem que pagar o seu contador. Se você não tira uma grana e guarda para poder fazer um fundo de garantia ali, você não vai ter essa grana guardada, que é principal. E isso é uma vantagem do PJ para o CLT. Eu posso fazer o cálculo ali do que é o fundo de garantia e eu mesmo fazer alguma coisa com ele. Eu pegar isso e investir no Tesouro Direto, sei lá. Eu já falei isso algumas vezes. Então, o ponto quando a gente fala assim, porra, você sair do CLT para ganhando 15, para ganhar 18 no PJ, não vale a pena. Para ganhar 20 no PJ, não vale a pena. Se você é um prestador de serviço e você vai trabalhar para mais de uma empresa, vale a pena, porque automaticamente você vai ganhar mais de 15 mil. Se você pega duas empresas ganhando, por exemplo, 12 mil, você vai ganhar 24 mil. Então, já cai ali nos 25, que eu acho que é onde vale a pena você sair para o PJ. Entendeu? O imposto vai ser menor, você vai conseguir rentabilizar mais seu dinheiro. Então, nesses pontos que a gente fala, a gente não acha que você sair do CLT, a questão de defender o CLT, a gente tem que entender que ser CLT um benefício conquistado pela gente que é muito importante. Eu particularmente, aí é uma visão bem particular, eu não gosto de falar de política, eu não sou político, nem acho que eu tenho inteligência para falar de política, né, não é minha intenção aqui nesse canal, mas tem uma coisa que eu tenho convicção, que assim, se no Brasil não tivesse uma lei que protegesse o trabalhador estaria sendo explorado mesmo. Já é explorado, tendo a lei, né? De vez ou outra a gente vê no jornal aí, trabalhador, gente trabalhando em serviço análogo à escravidão. Então, assim, eu não tenho dúvida que o empresário, as grandes elites brasileiras fariam alguma coisa ali para poder explorar mais o trabalhador. Então, CLT é muito importante. Eu quero deixar isso muito claro. Eu sou a favor da CLT. Eu sou a favor também de você entender, estudar o mínimo possível, o que vale a pena para você e aplicar no seu caso. Beleza? Então, CLT é bom para você? Beleza, ótimo, que bom. PJ é bom para você? Pô, beleza também, que bom. O ponto nosso mais é assim, cara, se você não for ganhar mais do que 25 conto, de 25 para cima, talvez CPJ, se você já ganha 15, né, CLT, talvez CPJ não faça tanta diferença para você. Agora, se você ganha, sei lá, 12 conto por mês, mais alguns benefícios ali, no somatório ali no frigir dos ovos, mais curso de inglês, mais faculdade, desconto de faculdade, desconto em alguns cursos, no frigir dos ovos,
você vai ganhar em torno de 15 mil litros. Agora, se você ganha 15, no frigir dos ovos você vai ganhar ali uns 18, né? Se você for botar tudo na ponta da caneta. Lógico, eu não tô falando só de dinheiro líquido, tô falando dos benefícios, tá? Pô, tem um amigo meu que só de vale-refeição ele ganhava mais 2 mil reais. E descontava R$ 1 no salário dele. Tipo, nem descontava, era realmente uma coisa simbólica pra falar, pra cair dentro de um acordo lá que tinha que ter algum desconto. Então percebe, gente, que tem casos e casos. Lógico, a empresa é boa, então a empresa é legal, te dá benefício. Não, ela tá tentando exatamente diminuir o seu salário na carteira, te dando mais benefícios. Então, ninguém aqui é santo, não é esse o ponto, tá bom? Esse ponto sobre CLT é isso. E automaticamente eu acabei falando um pouco aqui também da questão salarial, né? Porque, pô, a galera tá esquecendo que ser desenvolvedor, pô, tá ruim, tá ruim. Tá difícil vaga, tá difícil vaga. A IA pode causar aí um grande descontrole, um desequilíbrio ali na questão das vagas, porque a IA vai tomar, vai tomar entre aspas ali as vagas júniors. Pô, beleza, vai acontecer. Mas ainda é uma área extremamente bem paga, entendeu? A gente tem que entender, e não é bem paga só no Brasil. A gente fala muito do Brasil às vezes e coloca alguns outros países como pagantes, melhor pagantes e tal, por causa de situações econômicas diferentes, o que de fato é uma realidade. Pô, dependendo do caso, vale muito mais você ganhar 2.500 euros em Portugal, por exemplo, do que ganhar 15 mil aqui no Brasil. É uma realidade. Eu tô chutando, tá, gente? Eu não moro lá, eu já fiz algumas pesquisas, já tive interesse em sair do Brasil, mas não moro lá. Mas eu tô botando assim, morando numa cidade de interior, pagando ali em torno de 800 euros de aluguel e tal, você ganhando ali uns 2.500 euros de salário, você consegue ter uma vida razoavelmente equilibrada num país desses. Você não vai ter luxo, você não vai ter uma vida de muito. Você não vai poder ir num restaurante chique todo mês e tal. Pô, mas depende de como você vive sua vida também. Se você conseguir economizar, obviamente, você vai ter uma grana legal. Mas, no geral, a gente está passando por uma crise financeira no mundo inteiro. A gente está vendo aí salários sendo congelados nos Estados Unidos, salários sendo congelados em países da Europa. A gente vê, por exemplo, eu falo muito das outsourcings aqui, porque foi onde eu mais trabalhei para a gringa. Os salários ali que chegaram até 6K por mês e hoje a gente já vê um decréscimo, né? Eu peguei freela em 2024 pagando 6K por mês e hoje não acontece. Hoje você entra nas vagas aqui, olha a média salarial nas vagas, 54 mil dólares por ano. 54 mil dólares por ano vai ser, em média, 54 mil dólares por ano dividido por 12 são 4.500 dólares por mês. Isso é uma realidade também. Eu tenho batido muito nessa tecla de que as coisas não é que tá piorando. E muita gente acha que isso é um saudosismo. Ah, no meu tempo era... Não, cara. TI sempre foi um setor muito disputado. É um setor de que exige-se um nível técnico geralmente alto. Principalmente para vagas de senioridade maior. Esse é o padrão. Houve ali um período, pandemia, pré-pandemia e pandemia principalmente, onde se conseguia trabalhar de qualquer forma. Muita gente júnior foi contratada nessa leva e não conseguiu se sustentar na área. Perdeu o emprego e ficou desempregado. Eu conheço muita gente que ficou desempregada mesmo e foi trabalhar com outra coisa. Teve muita pessoa que trabalhou comigo ou em times paralelos durante a pandemia que hoje está desempregada. Trabalha como Uber, trabalha em outros tipos de emprego. E isso é normal. Não é que a gente é melhor. É que aconteceu mesmo. Aconteceu. Tem muita gente que deu sorte. Tem muita gente que é desembolada, consegue trocar uma ideia e consegue arrumar trampo. Mas, cara, a área de TI, no geral, ela sempre foi muito disputada. A área de TI, no geral, sempre foi muito difícil de você conseguir se firmar, entendeu? Então a gente tem que entender que, cara, sim, o que eu acho que está acontecendo hoje
é uma correção daquilo que aconteceu ali durante a pandemia, entendeu? Tem um comentário aqui que o amigo fala que não acha que não é uma questão de senioridade. O problema não é exatamente senioridade, é um problema econômico. Está acontecendo isso para todo lado. Ele conta aqui que, por exemplo, em 21, 23, a empresa que ele trabalhava tinha 100 squads. Hoje, ela reduziu para 40 squads. Então, houve contratações em excesso em um período. Houveram muitas contratações em excesso. E de repente as empresas, puta, eu não preciso de ter esse tanto de gente aqui, eu posso fazer mais com menos. E querendo ou não, a IA também deu um suporte para esse pensamento, né? As LLMs, a gente pode discutir dias e noites aqui sobre as qualidades e defeitos das LLMs. Ela alucina, não, ela é muito produtiva. Você sabendo trabalhar com ela, você vai ser um desenvolvedor melhor. A gente pode falar um monte de groselha aqui, mas fato é que sim, ela acaba falando. Aquele trampo que era repetitivo e chato, é... ele, a IA faz para você. A IA faz, então assim, é razoavelmente mais simples a gente entender agora o que está acontecendo, né? É muito mais simples a gente entender que quando a gente olha por esse prisma, pô, o que está rolando agora é uma correção, entre aspas. O ciclo, a gente está num ciclo, a gente está na parte de baixo do ciclo de novo, e as contratações elas ficam menores porque simplesmente a gente consegue agora ver que as empresas estão voltando ao normal ali. Então, contratar dev naquela época, pré-pandemia ali, antes da pandemia, era muito difícil. Ser desenvolvedor era muito difícil. Os caras às vezes iam contratar, por exemplo, eu ia contratar um dev PHP. Ele não tinha só que ser PHP, ele tinha que ser especialista em WordPress. Ele tinha que ser especialista em Laravel. Ainda é assim hoje em dia, mas eu ainda acho que hoje está um pouco melhor, justamente por causa das IAs. Eu acho que eu consigo contratar hoje um dev PHP que nunca teve experiência com Symfony, mas que ele vai conseguir desempenhar bem com Symfony porque ele teve uma experiência com Laravel e a IA vai o gap que ele tem de aprendizado ali, a IA vai meio que suprir. Eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que um cara que é muito bom em PHP, se ele for trabalhar com Java, hoje com a IA, a barreira da stack vai ficar mais fina. Ele vai conseguir se desempenhar razoavelmente bem com, com Java por conta disso. Então, às vezes eu vejo a galera comentando, eu aprecio, galera, e muito obrigado a todos os comentários, mas a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais crítico para essas situações, né? A gente tem que entender muito essas questões relacionadas a dev, porque assim, porra, o cara que reclama que tá ganhando 15k, 15k, cara, são, sei lá, são pelo menos ali 8 salários mínimos, 9 salários mínimos. Quem ganha isso hoje no Brasil, saca? Tem muita galera trabalhando aí, bicho, ganhando salário mínimo, ganhando R$ 2.000 por mês e tendo que sustentar a família inteira com isso. Quando ganha, tá? A gente tem que ter um chá de realidade também, entender que nós somos, sim, privilegiados, porque, pô, a gente trabalha em ambientes mais tranquilos, entre aspas, porque tem uma puta de uma pressão em cima da gente, mas são ambientes geralmente tem ar-condicionado, tem a cadeirinha geralmente é boa. Quem trabalha remoto tá no ambiente de casa, né? Quem trabalha híbrido só tem que ir no escritório 1, 2 vezes por semana. Eu ainda tenho algumas questões com relação a isso, que eu não acho que seja necessário. Eu acho que é muito mais sob controle das empresas, mas é fato que existe. Então a gente tem que entender isso também, entendeu? Eu foco muito nessa parte. Eu tento entender, eu acho os comentários todos muito importantes. Porra, houveram discussões aqui extremamente incríveis. Eu tô realmente impressionado, assim, porque eu consegui levantar alguns pontos que eu realmente. E assim, a galera vai comentando e vai levantando outros pontos que eu nem tinha pensado, né, velho? Mas o fato é que a gente tem que olhar também para dentro do nosso ciclo e falar, cara, não, pera, a gente tá numa situação um pouco mais controlada. TI nunca foi essa coisa de, é fácil. Eu vou formar ali na faculdade, vou fazer, sei lá, 2 anos e meio de um tecnólogo aí, vou trabalhar com TI e vou ganhar R$ 10.000 por mês. Eu acho que a galera tá muito enganada com relação a isso. É importante a gente entender isso, entendeu?
ser sênior, eu sempre falo isso assim, sênior é mais do que é, é mais do que habilidade técnica. É como você se comporta, é o conhecimento que você acumula através dos anos, não só sobre a parte de codificação, no caso da programação, mas também sobre negócio, sobre como entender o negócio, sobre como entender o usuário, sobre como entender o jogo corporativo, que é um jogo, e eu acho que com inteligência artificial vai ficar cada vez mais um jogo, porque aquele que conseguir contar a melhor história, não no sentido de picaretagem, mas aquele que tiver o melhor storytelling vai ser o cara que vai se sobressair perante os outros dentro das empresas e por aí vai, cara. Eu realmente acredito nisso, assim. E por último, a questão da inteligência artificial. Por que eu acho que a inteligência artificial não vai essa, assim, eu até, sinceramente, sendo muito honesto, eu acho que as empresas, elas estão tentando empurrar a IA em todo mundo, porque elas precisam justificar o que está acontecendo. É visto como, a IA também é visto como sendo algo inovador. Puta, você põe um ponto IA, AI lá no seu domínio, caraca, você está na vanguarda do que é tecnologia da informação nesse momento. A gente está vivendo isso. Existem pelo menos 3 outsourcings de médio para grande porte aí hoje que todos viraram os seus projetos internos para desenvolver alguma coisa com a IA. Eu vejo isso, inclusive eu faço parte, eu tô lá na lista de devs de 2 dessas 3 outsourcings assim, e eles têm projetos relacionados à inteligência artificial, seja no recrutamento, no processo de recrutamento, seja no processo de treinamento de IA, tem lá, tem lá. Uma delas, inclusive, andou contratando um monte de dev brasileiro ano passado para fazer treinamento de IA. E aí, cara, o que acontece? Eu não é negação. Primeiro ponto é isso não é negação. Eu acho que a inteligência artificial, as LLMs, elas mudaram, elas não vão mudar, elas mudaram a percepção de como um desenvolvedor deve trabalhar. Não é difícil, é só você pesquisar meia hora aí na internet, vídeo da galera, todo mundo tá usando IA para codar, todo mundo tá usando IA para melhorar o projeto, todo mundo tá usando IA. Você vê o Lucas Montano falando que na Disney eles não usavam IA e agora ele passou a usar. Você vê o Código Fonte TV falando o tempo todo de grandes projetos que foram feitos, estão sendo feitos com IA. Você vê vídeo no YouTube à torta direito de desenvolvedores, POs, PMs, gente, galera do LaraCast, galera de outras tecnologias como React falando sobre IA. Então, não dá para negar que a inteligência artificial mudou o jeito de perceber o trabalho de desenvolvedor. Isso aí, cara, é impossível. E eu vou te ser bem honesto, eu inclusive acho que não tem como mais voltar atrás. Eu lembro quando o Copilot começou, ali apareceu o Copilot da Microsoft no GitHub ali, e era muito ruim, não funcionava direito e tal. E a galera naquela época com o Copilot já falava que aquilo era uma inovação muito grande no ambiente de desenvolvimento, mesmo não tendo sido incorporado por todo mundo. O que a gente vê hoje é um uso massivo. É um uso massivo. Muita coisa boa vai aparecer, muita coisa boa muita coisa ruim vai aparecer também. E aí é o jogo, é assim que é, né? Só porque você escrevia o seu código na mão, não significa que todo o código que você escrevia era extremamente bom também. Então, é isso. As empresas vão enxergar isso como uma oportunidade de aumentar a produtividade. Se elas conseguirem aumentar a produtividade 10%, para elas tá ótimo. Se uma sprint que demorava 15 dias com tarefas que iam ficar 15 dias paradas lá, se eles conseguem, se você tem 10 tarefas, você conseguia fazer 10 tarefas no sprint, agora eles conseguem fazer 13 tarefas, para as empresas elas ganharam. E é isso que importa. A gente tem que parar, cara. Sinceramente, o dev, ele tem que parar com esse negócio de preciosismo. Não, o meu código é o meu poema. Isso é muito importante para mim. Eu dou muito valor para ele, para a legibilidade do meu código. Cara, o usuário não sabe o que está sendo, o que está acontecendo por trás ali. E as empresas, elas querem que o negócio funcione. Claro,
né? Vamos ser bem sinceros aqui, honesto um com o outro. Uma equipe de TI também não significa que você vai ter que fazer tudo igual roça de qualquer jeito, código macarrônico, não é isso que tá falando. Você garantindo um mínimo de qualidade, entregando a task no prazo, no final das contas é isso que importa. O período que eu trabalhei para empresas gringas, se tem uma coisa que eu aprendi, cara, o que mais importa para eles é que as tarefas sejam entregues no prazo estimado. Entendeu? Pode acontecer de uma tarefa ou outra estourar para a própria sprint seguinte. Isso é extremamente normal no ambiente de desenvolvimento. Eles não grilam com isso. Mas você pega uma tarefa e fica a tarefa 2 meses com ela parada no seu board, cara, eles vão ficar malucos. Você vai ser dispensado. E o que importa no final é isso para eles. Que você consiga entregar suas tarefas no prazo correto. Tá bom? Então esse preciosismo de desenvolvedor, cara, isso é o que todo mundo tá falando. Ou você se adapta ou você vai estar fora mesmo. Então o fato é que mudou. Agora, a que custo? É o custo que é uma coisa que eu ainda tenho me indagado bastante. Por que acontece? Pro dev que paga a conta única, ele tá pagando US$ 20. Mais ou menos. US$ 20, mesmo que eles tenham muitos usuários pagando, mesmo que todo usuário da IA hoje pague, eu duvido muito que isso aconteça, inclusive, eu acho que a grande maioria está usando o plano free, eu duvido muito que esse custo se pague, certo? A gente sabe que já tem aí uns planos corporativos que cada usuário custa em média $40. A gente já vê alguns devs, heavy users de fato, que usam para criar APIs, que usa para criar integrações mais contínuas e aí pagando na casa de $3.000, $4.000, projetos únicos. Imagina uma empresa inteira trabalhando com isso. Eu, particularmente, acho que a grande questão da IA está no custo. Data center não é um negócio barato de construir, certo? Inclusive, acho que já existe uma polêmica nos Estados Unidos relacionada à construção de data centers. A construção de memória RAM, né? O desenvolvimento de memórias RAM já está impactando inclusive outras áreas. A gente vê aí o PlayStation. Eu estava lendo outro dia que a Sony ia atrasar o desenvolvimento do PlayStation 6 por causa da falta de memórias RAM. Porque a Nvidia estaria dedicando a maior parte das vendas das suas memórias RAMs para a empresa de IA, para a OpenAI, para a Anthropic, para a construção de data centers focados em IA. Então, cara, eu acho que o custo, ele cedo ou tarde vai bater. E uma das coisas que eu tenho curiosidade para ver o que vai acontecer na hora que esse custo bater. Na hora que as empresas de IA, quando a OpenAI chegar para o dev que só desenvolve com IA e falar assim, cara, beleza, a sua assinatura unitária, a sua assinatura pessoal vai custar agora $50. Não precisa aumentar muito. Precisa aumentar $50. Recentemente a Microsoft fez um movimento muito parecido com esse, inclusive, com relação ao Game Pass. O Game Pass é um serviço da Microsoft de entrada muito barato, todo mundo aderiu. Todo mundo ficou dependente do Game Pass, inclusive, no sentido de não comprar jogos. Inclusive, uma coisa muito curiosa, né? Como que a Microsoft sustenta só com assinatura. O fato é que a Microsoft esse ano aumentou, mais que dobrou o valor da assinatura do Game Pass em todos os lugares. Nos Estados Unidos, no Brasil chegou a aumentar 3 vezes. Nos Estados Unidos acho que dobrou, chegou a dobrar, né? Acho que era algo em torno de 20 ou 20 e poucos dólares, agora tá acho, quase 50, negócio assim. Depois isso não é um interessante aqui. Mas essa coisa da assinatura barata ou gratuita para poder pegar o usuário e aí depois você coloca o preço real, você faz o subsídio desse valor, você meio que assume esse prejuízo para ter uma grande quantidade de assinaturas. A gente sabe que isso acontece. E aí esse é um momento. Então, um dos casos que eu acho que não vão fazer com que a inteligência artificial roube empregos, igual todo mundo coloca, é a questão do custo. Eu não acredito que esse custo que a gente está vendo aí hoje é o custo real. Eu acho que está longe de ser o custo real, inclusive. Então, que vai mudar, que mudou. Ponto. Ou você aceita, ou você realmente vai ficar de fora. Agora, vai substituir? Não vai. Eu vejo muita gente comentando aqui
Porque quando a gente fala que não vai substituir negação, que a gente só não quer aceitar o óbvio, porque a gente já vê as IAs tomando conta de algumas áreas. Porque a vaga do Júnior foi substituída por IA. Cara, a vaga do Júnior não foi substituída por IA, não. É que o sênior, o ajuste que o sênior pedia o Júnior para fazer, agora ele põe a IA para fazer. Então, não é que o Júnior ficou dispensável porque a IA faz o que ele faria. É que o Júnior sempre precisou ter um tempo de desenvolvimento um pouco maior. Então essas tarefas repetitivas que a gente botava o Júnior para fazer é para que ele fosse pegando a manha. Hoje o Júnior tem que começar com um pouquinho mais de bagagem. Eu sou a favor? Não, não sou. Eu acho que o Júnior deveria... Toda empresa tinha que ter uma cota de vagas dedicadas a Júnior para treinamento. Porque daqui a pouco os sêniors vão começar a aposentar, vão começar a parar de trabalhar, vão ir trabalhar em outros mercados, como o mercado exterior, e não vai ter ninguém internamente. Eu acho que, por exemplo, eu vejo hoje uma grande dificuldade para a contratação de QA. Eu já vejo uma dificuldade de contratação de QA. Há pouco tempo atrás, ter QA começou a automatização de QA e a galera começou a achar que não precisava ter QA mais nos times. Hoje a gente, principalmente no Brasil, tem uma dificuldade muito grande de contratação. Eu entro às vezes aqui para dar uma olhada em algumas vagas aleatórias, tipo QA mesmo, front-end, por exemplo, e já tem uma dificuldade de contratação. Então, inevitavelmente, se a gente se as empresas, né, principalmente as empresas brasileiras, as empresas locais, no caso, para ficar mais claro, né, não entenderem que, cara, eu preciso ter uma certa quantidade de júniors na minha equipe para que eu possa treinar esses caras, para que daqui a um pouco esses caras sejam desenvolvedores mid-level ali ou seniors. Se eu não fizer isso, eu não vou ter mais desenvolvedor em algum tempo. E aí sim, aí as IAs vão ser obrigadas a substituir, porque eu não vou ter mão de obra humana. Eu vou ter que arrumar uma forma de deixar a inteligência artificial trabalhar sem supervisão, porque eu não vou ter mão de obra humana. Saca? Então, esses pontos que eu tô colocando aqui são pontos que foram muito comentados nos vídeos. De novo, eu não tô falando que X ou Y é certo ou errado. São pontos de vista e eu respeito todos eles. O que eu tô tentando trazer aqui são mais algumas algumas linhas de raciocínio para que a gente, né, tente ser claro também, que tem um ponto de vista um pouco mais realista da coisa. O mercado de TI nunca foi fácil, o mercado de TI sempre foi muito competitivo, o mercado de TI passa por transformações constantes, entendeu? Não é a primeira, trabalhar com auxílio de IA não vai ser a primeira e não vai ser a última grande transformação de IA. Pode acontecer de em algum momento sim a IA ser capaz de executar, sei lá, 40%, 50% do trabalho sem algum tipo de supervisão. Hoje eu não acredito nisso. Hoje a minha realidade não chega nem perto disso. Eu uso IA no meu dia a dia de trabalho todos os dias. Eu trabalho principalmente com Codex e o Cloud Code. Eu não vejo nenhuma das duas inteligências artificiais sendo mais capazes ou menos capazes de substituir. Inclusive, eu já adianto que sem supervisão humana, a probabilidade de dar merda é muito maior do que a galera acha. Entendeu? E a questão salarial a gente começar a entender também. Pô, beleza, a gente reclamamos sim, nós queremos ganhar mais, queremos sim. Eu acho que TI é uma área muito sensível, de muita responsabilidade, de alta cobrança, de alto rendimento, e eu acho que o salário aqui ele não corresponde, principalmente no Brasil, eu não acho de verdade que o salário corresponde com as expectativas do que do que é esperado ali de um dev, por exemplo, sênior. Eu, de verdade, me assusta eu ter trabalhado como CLT, sei lá, 5 anos atrás, quase já. O salário naquela época ser 12 mil na carteira, mais benefícios, chegar ali na casa dos 15. Eu pegar hoje, em 2026, quase 5 anos depois, e olhar pro salário e ser os mesmos 15. Saca? Se eu for olhar trabalho ali, CLT e salário 13 mil reais, 12 mil reais, né, com benefícios. Então, me assusta, me preocupa. Isso me preocupa. Isso é uma coisa que me preocupa. Não porque eu acho que o salário é pouco, é porque eu acho que não acompanhou
a inflação, não acompanhou o crescimento do salário nesse período. Você vê que o salário ali. A questão salarial no Brasil, para mim, para Dev, é uma coisa um pouco sensível. Eu acho que falta nas empresas sensibilidade de entender que precisa ser feito uma manutenção desse salário, porque esses profissionais estão indo embora. Estão indo embora. E precisa o dev também começar a entender que, cara, vou ter que cobrar um pouco mais aqui, porque. Mas aí é aquele lance, o cara tem família pra sustentar, como é que ele faz? Ele é oferecido um salário de 15 conto. Você deixa de pegar? Até aparecer um que pague mais. Então é um negócio muito complicado, tá? É um negócio muito complicado, mas eu acho que a gente tem que começar a ter. Eu acho que deve, no geral, tem que começar a dar uma olhada pra isso. Eu tava vendo um comentário de um amigo aqui que nem mora no Brasil mais, mora na Inglaterra, mora em. Acho que em Londres. E ele fala a mesma coisa que eu. Ele fala que quando ele ainda era no CLT no Brasil, o salário ali era em média 15 conto. Olha lá, eu saí do PJ para ser CLT por 15 mil reais com Java em 2017. Olha o tempo. Se você chegar aqui hoje. É... Levels. Levels 5. Seja bem pago, não seja enganado. Eu gosto bastante desse site aqui. E botar aqui um cargo de. Oh, caramba. Java Developer. Vamos ver se vai aparecer. Java Engineering. A gente pega aqui o salário de Java engenheiro Java. No meta, 471 mil reais por ano, provavelmente. This was perfect, please don't change the thing. Se a gente pegar aqui, ó, uma empresa, tem empresa brasileira? Tá vendo como é que vai caindo? É, 54 mil por mês. I'm so happy with the service. Não, acho que tem uma coisa errada aqui. Salário. Software. Não, como é que eu. Tem uma coisa errada aqui, cara. Eu quero é salário. Salários. Search Software Engineering salário aqui, ó. 14 mil por mês. Ele até coloca, não coloca muito diferenciação, não. Tem aqui alguma faixa salarial por estado e tal. Salários. Vou botar Belo Horizonte aqui. Lógico que tem, né? Salários bons, não é um negócio também. Mas a grande maioria é salário bom. Se a gente pegar aqui a média aqui, 20 mil reais por mês. A grande maioria tá aqui, ó. Então você pega esse cara aqui e ficar pensando que, porra, velho, esse cara em 2017 ganhava 15 conto. Hoje, se ele for voltar a trabalhar no Brasil CLT, vai ganhar 15 conto. Isso é uma coisa que me preocupa. Bom, é isso, não vou me estender muito mais. O vídeo não é uma reclamação, não é um ponto. Eu acho que a gente. É mais porque eu queria que a gente criasse aqui no canal um senso de comunidade mesmo, de entender esse tipo de situação, saca? Entender que, cara, a gente ainda é um setor muito bem pago, saca? É um setor que o cara tem privilégio. O cara tem privilégio de viajar o mundo se ele quiser. Somente se ele for remoto. Entendeu? Bom, é isso. Você, amigo, o que você acha? O que você acha sobre esses pontos, para ser mais específico? Sobre a questão salarial, sobre a questão da IA não ser um setor simples. Pode ser que eu esteja me repetindo. Sobre a questão da IA, do curso da IA e a influência da IA no mercado de trabalho. Eu sei que eu posso ter me repetido algumas vezes aqui, porque são coisas que eu já comentei em outros vídeos, mas é bom a gente rebater esses pontos, porque, igual eu tô falando, são
argumentos que foram utilizados nos comentários. Mais uma vez, pessoal, não estou falando que seu comentário está certo, seu comentário está errado. Eu nem quis ler comentários diretamente, exatamente para não gerar engajamento desse tipo, porque eu realmente acho os comentários muito bons no sentido de eu poder ter essa visão do que vocês estão pensando. Às vezes eu estou lendo um texto aqui de um cara nos Estados Unidos, eu estou pegando a visão do cara lá. Às vezes ele só confirma uma ideia minha, mas eu não tô tendo essa visão de geral, né? Da visão do que a galera tá vivenciando aí no todo. Pra mim, isso é legal. Eu ter essa coisa da visão, de entender como vocês estão. Tem muita gente sugerindo pra eu ler, pegar mais conteúdo sobre IA, baseado nesses argumentos que esse pessoal lá fora tem lido. Então, acho que isso é massa. No mais, curte esse vídeo, por favor. Leia, não esqueça de se inscrever no canal. O canal tem um bom crescimento. A gente tá chegando aí, porra, eu tô quase chegando a 1000 inscritos. Então, se quiser me ajudar a chegar a 1000 inscritos, seria legal pra caramba. Eu, sendo muito honesto com vocês, assim, eu em momento algum imaginei chegar tão próximo assim. E, cara, eu fico vendo a galera comentando de, pô, falta não sei quantos pra 100 mil inscritos. Eu fico, gente, eu tô conseguindo 1000 inscritos. Tô tão satisfeito e feliz com o meu resultado aqui, mesmo sendo tão pequenininho. Então, porra, se esse vídeo chegou igual até você, se inscreve aí. Se você puder compartilhar e pedir seu amigo, seu primo para poder, sua prima, seu irmão, sua irmã para poder curtir esse vídeo e se inscrever no canal, pô, muito bom, vai me ajudar bastante. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Os comentários, sinceramente, sendo honesto, até os piores comentários são muito bons, alguns ali. São comentários que, cara, são muito importantes para engajar. E me ajudam muito, assim. E como eu tô falando, me abrem a cabeça para enxergar a realidade dos outros. Às vezes eu tô falando aqui uma coisa que é a minha realidade. Eu uso IA no meu dia a dia. Mas eu, além de ter condições de pagar minha própria IA, que eu faço, eu uso o Codex porque eu tenho uma assinatura do Codex, eu uso a IA que que a empresa me dá ali, né? Que é o Cloud Code. Então eu consigo ter essa experiência com mais de um IA ali. A gente também tem Gemini aqui na empresa, então eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla ali do que é o uso da IA no dia a dia. Eu sei que nem todo mundo vai ter essa mesma condição que eu. E tudo bem, faz parte. Então é muito importante para mim os comentários. Muito mesmo. Eu queria, de verdade, assim, não é demagogia, não é papo pra conseguir mais inscrito, porque eu já falei, apesar de eu estar gostando de ver o canal crescendo, e óbvio que tô gravando vídeo para ver o canal crescer, eu nunca menti isso, mas, cara, é um hobby para mim isso aqui, eu não imaginei, e tô muito satisfeito com o resultado até agora. No mais, gente, muito obrigado a todo mundo aí, e valeu!